Vamos arrumar essa bagunça comigo? O Igor, meu esposo, foi no barbeiro e eu acordei. Ontem eu acordei um pouco lesada, passei um pouco mal. Pela primeira vez depois que eu entrei no terceiro trimestre, no segundo trimestre de gestação, eu passei mal ontem. E eu pensei que hoje eu ia estar um pouco murchinha, sabe? Mas não, até acordei mais disposta. Aí o Igor saiu pra poder cortar o cabelo e eu comecei a trabalhar nas coisas do marketing, né? Que a gente trabalha também com redes sociais pra outras empresas, social media no caso. E aí, sabe, às vezes dá aquele twin, assim, a cabeça começa a doer, eu fico meio variada, então eu paro e tento fazer alguma coisa dentro de casa pra eu poder. Pra eu poder distrair um pouco, pensar em outra coisa, aproveitar pra organizar também. Eu tento fazer isso pra eu poder. Pra eu não passar mal, porque não sei, gente, grávida é assim. Eu tô bem, tô fazendo alguma coisa, do nada aquilo começa a me dar umas agonia, ou às vezes me dá dor de cabeça, né? Principalmente que eu fico mexendo ali no computador, então quando eu vejo que minha cabeça vai começar a doer, eu já saio de lá. Porque também ontem, quando eu comecei a passar mal, quando eu enjoei, foi depois que eu tive muita dor de cabeça. Sabe quando a gente sente, não sei se vocês já sentiram isso, mas senti muita dor de cabeça ao ponto de você ficar com enjoo, tipo com ânsia de vômito? Foi mais ou menos isso. Eu tava com dor de cabeça, ela tava bem intensa. Eu terminei de almoçar e não deu tempo de falar nada, assim, sabe? Veio aquela dor de cabeça forte, assim, aí deu aquele embrulho no estômago. Eu nem consegui falar nada, eu só corri, fui pro banheiro e botei os bofs tudo pra fora. E foi isso. E aí ontem a gente também, acho que foi ontem que, foi o Igor até que colocou as roupas pra lavar, ontem, anteontem, não lembro. E aí a gente tirou as roupas do varal ontem à noite já. Então a gente só colocou na cadeira do escritório e veio dormir. Aí hoje geralmente eu faço isso, eu pego tudo que tá bagunçado, tudo que tem de roupa espalhada pela casa, no varal, saio catando, jogo tudo em cima da cama. E aí, em algum determinado momento do dia que eu consigo dar uma pausinha, eu venho e aí eu dobro tudo, coloco tudo no lugar. Porque é isso. Que às vezes eu também preciso, assim, como eu falei, né? Sair um pouco ali do computador pra poder fazer alguma coisa dentro de casa. Antes não era tão assim, não, mas agora com a gravidez, sim. E, o que mais que eu ia falar? A gente. Ai, meu Deus do céu. A gente tá com pouco pelo da Joy agora, graças a Deus. A Joy tava soltando muito pelo um tempo atrás, nossa cachorrinha, porque iniciou o inverno. E, e as roupas pegavam muito pelo dela. Mas agora já parou um pouco com essa queda de pelo e aí já tá tudo voltando ao normal, graças a Deus. Uma roupa ou outra que ainda teve contato com ela, com essa fase de troca de pelo que ainda tá suja. Mas de resto tá tudo certo. Mas o que eu ia falar é que a gente tá construindo a casa, né? E aí, esse processo de construção, tentar comprar móveis novos. Na verdade, tem móveis que a gente nem tem ainda. A pia que a gente tem aqui é uma pia bem antiguinha, que quando a gente começou a alugar aqui, quando eu aluguei ainda, que eu era. A gente namorava, só eu e o Igor. Eu aluguei esse apartamento, tinha uma pia já aqui, bem velhinha mesmo. E eu só troquei os pezinhos dela pra ficar um pouco mais alta, que era bem baixinha, e continuei com ela. Porque enfim, a gente nunca teve muito dinheiro assim pra poder sair comprando móveis. A maioria que a gente tem também são móveis, móveis usados, enfim. Mas eu precisava economizar, eu tinha acabado de me mudar aqui para o Paraná, mas isso é história para outra hora. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem alguns móveis que a gente vai ter que trocar, que não tem como a gente continuar com eles. Tipo, as nossas cadeiras são cadeiras bem antigas também. Também a gente já comprou usada e elas estão quebrando. Tipo, uma delas já quebrou e as outras três que tem estão, tipo, super bambas. São aquelas de ferro antigas, sabe? Que fica soltando as emendas assim. Que é, tipo, tudo por soldinha. E a gente vai precisar de cadeiras, mesa também. A mesa eu acho que ainda dá pra aproveitar essa. Ela não é tão bonita, nem é de tanta qualidade assim, mas ela não tá podre. Então ainda dá pra usar. Mas tem muitas coisas da casa que a gente vai precisar trocar. O nosso guarda-roupa, por exemplo, coitado, ele tá pedindo socorro. Quando eu vim pra cá, eu comprei só um guarda-roupa de solteiro, né? Depois que eu e o Igor casou, a gente comprou um outro guarda-roupa igual. E aí a gente colocou na época um do lado do outro pra parecer um guarda-roupa de casal. Hoje tem os dois guarda-roupas meio que de frente pro outro e no meio tem uma sapateira que também é da mesma cor, a gente comprou. Mas a gente vai precisar trocar por um guarda-roupa de casal, porque não cabe mesmo as roupas. A questão também que, como a gente tem o espaço bem apertado aqui no apartamento, a gente não tem como armazenar em outros lugares. Por exemplo, geralmente o que eu faço? Pego a roupa de frio e coloco em um outro lugar. Geralmente você tem um outro roupeiro na casa, ou se tem algum armário que dê pra colocar essas coisas. Geralmente na casa da minha mãe, por exemplo, a gente meio que fazia desse jeito. Mas, como aqui nós só temos o nosso guarda-roupa e não temos outros espaços na casa, acaba ficando bem limitado pra gente fazer essa separação de roupa de inverno e roupa de verão. Então o guarda-roupa fica muito cheio de coisa mesmo assim. E tem de tudo também dentro do meu guarda-roupa. A gente tá fazendo o possível, né, pra tentar comprar um guarda-roupa quando for, mas eu acho que não vai ser possível logo que a gente mudar, acho que a gente ainda vai ficar um tempo com esses dois aqui, até as coisas se estabilizarem mais, porque tudo é muito caro, meu Deus do céu. Hoje eu fui ver o preço de uma mesa. Não era uma mesa assim, oh my gosh, que mesa linda, maravilhosa, que coisa chique, não era. Era uma mesa claro, de madeira maciça, as cadeiras também, ela tem um acolchoado só embaixo, não são aquelas estilos modernos que estão usando agora, não. É uma cadeira meio tradicional, só que tem um assento assim fofinho, sabe? Também de madeira maciça, assim, de boa qualidade, mas nada de luxo, algo simples mesmo.
bom, porém simples. Gente, é muito caro. Tipo, o kit inteiro na promoção lá tava quase 7.000 reais. Eu falei, gente, não vamos estar comprando, no caso, a gente vai fazer estilo piquenique. Vamos voltar a comer no chão, como os maias e astecas faziam. Porque assim, a gente tem outras prioridades também, né? Tem a bebê que tá pra nascer. Tá pra nascer não, é em outubro, né? Mas, gente, 4 meses passa muito rápido. Tem coisas da casa que a gente não tem, como a pia, né? Que a gente vai ter que fazer a pia. Os armários debaixo da pia que a gente não tem, né? Que a piazinha, aquela pia integrada que vem o armário e a pia coladinha junto, que tem aqui. Então a gente não vai conseguir levar porque não é nosso. E mesmo se fosse também, coitado, tá podre, assim, caindo aos pedaços. E a casa aqui, o apartamento parece que tá expulsando a gente já. Eu arrumo, e parece que não fica arrumado. Porque, como a gente também tá de mudança, tá já pegando algumas coisas novas, o pessoal manda presente também pra Gabi, então a casa acaba ficando muito cheia de coisas, por não ter espaço de armazenamento. E a gente arruma a casa, mas a casa continua parecendo que tá bagunçada. E aí, uma coisa que a gente quer priorizar lá na outra casa, quando a gente puder, claro, né? É ter espaço de armazenamento, otimizar bem os espaços da casa pra gente ter lugar pra guardar as coisas. Porque, nossa, o que a gente tá sofrendo aqui pra poder guardar as coisas, assim, que a gente não vai usar agora, mas também não dá pra desfazer e tudo. Nossa, é muito ruim. A gente tem muita mala, porque a gente tem uma rodinha no pé. Qualquer oportunidade que a gente tem pra viajar, a gente viaja, a gente gosta bastante mesmo. Não são viagens luxuosas, não são coisas bem tranquilas, mas a gente gosta de passear um pouco, tirar um tempo pra se distrair mesmo, aproveitar um ao outro, né? Querendo ou não, por mais que a gente trabalhe junto, esteja em casa junto todos os dias, não é a mesma coisa quando a gente tira um momento pra gente. Porque aqui a gente tá junto o tempo inteiro, mas tem as pendências da casa, tem as pendências do trabalho, precisa sair pra ir no mercado, precisa sair agora pra cortar o cabelo, enfim. Então existem as pendências do dia que deixam a gente preocupado e tal. Então quando a gente tem a oportunidade de sair um pouco de casa, fazer uma viagem, nem que seja assim, ir ali na casa de um casal de amigos que mora a 2 horas daqui, ou enfim, ir em algum lago bacana que tem perto da cidade, sempre que a gente tem essa possibilidade, a gente vai. A gente ainda tem uma limitação grande, que é o nosso carrinho, que é antigo, né? A gente tem um Celta 2007. E ele já deu muito problema com mecânica com a gente, assim, em estrada. A gente já teve que chamar guincho algumas vezes. Ele deu problema e tudo mais. Mas a gente achou um bom mecânico, resolveu o problema dele, tudo certo. Mas mesmo assim a gente fica meio receoso, né? E é um carrinho que não corre muito também na BR, enfim. Então a gente faz essas viagens com um pouco de limitação, mas sempre que surge a oportunidade, a gente vai. E é isso, minha gente. E graças a Deus eu tenho um marido que me ajuda muito, muito mesmo. A cuequinha dele, quer ver que vai ter um furo aqui? Nossa, essa não tem, acho que é a única. Ele arranca a etiqueta da beirada, assim, da costura, sabe? E aí fica aquele buraco, assim. Aí eu sempre falo pra ele, pode deixar que eu costuro. Como? Que tempo, gente? Ai, mas enfim. Mas o que eu tava dizendo aqui, graças a Deus que tem o Igor que, meu Deus, ele é maravilhoso, ajuda muito, assim, nas coisas de casa. Então, os dias que eu não tô muito bem com a gravidez, ele cozinha, que nem a questão da roupa, ele que colocou pra bater, eu nem precisei falar nada. A casa, ele geralmente que varre, ontem mesmo ele que varreu a casa, passou um pano, limpa o cocôzinho, o xixi da Joy. Então, assim, a gente consegue se aproveitar bem, sabe? A gente se curte bastante. Em casa, nas atividades de casa. Olha, sobrou 3 meias que não tem o par. Onde tá, não faço ideia. Então, assim, a gente se curte bastante, a gente se aproveita muito, nós somos muito amigos, mas sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente dá uma passeadinha pra poder ser só a gente, pra gente ser o centro da gente mesmo, entendeu? Porque às vezes é isso, a gente tá aqui na correria e tem que focar no almoço, tem que focar na limpeza da casa, tem que focar no trabalho, tem que focar nas coisas da obra, tem que focar. E aí quando a gente sai, não tem que focar em nada disso, tem que focar em nós dois. E é isso, inclusive a gente vai fazer uma loucurinha agora no final do mês, mas eu não posso contar nada ainda. Mas a gente pretende fazer uma viagem antes da bebê nascer. É isso, já dobrei tudo, aí o que eu faço? Eu coloco aqui as que tem que estender, ou essa calça que tem que colocar num lugar diferente, aqui tudo que é dobrável. Já dobrei, agora é só guardar e arrumar a cama. Eu vou guardar isso aqui e eu volto pra gente, arrumar a cama junto, peraí. Hora de arrumar a cama. Acelera aí, produção. Pausa pra ver o meu marido que chegou do barbeiro agora e abaixou muito a barba. Eu nunca tinha visto ele com a barba tão baixinha, olha só. Que lindo! Barbeiro Que João gatão. Santana. Nossa, arrasou. Eu amei, amor. Tá lindo. Vamos finalizar isso aqui, né? Acelera de novo, produção.
Isso é tudo, pessoal. Olha quem veio aqui participar do vídeo. Beijo!